Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Olá, eu sou a professora Luciana Ferraz e hoje estou aqui, substituindo o professor Jorge Marum. Então, está no ar mais um Estácio Entrevista. A nossa convidada de hoje é pra lá de especial. Vou falar um breve histórico, viu? Ela é uma atleta e uma das principais ginastas do Brasil e estudante no curso de marketing da Universidade Estácio de Sá. Ela também integrou a equipe brasileira que conquistou a inédita colocação nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 na China. Ela ganhou destaque na carreira, pois conquistou a primeira medalha mundial de uma brasileira em 2001 e em edições dos Jogos Pan-Americanos. E como premiação, foi por 2 vezes seguidas a eleita melhor atleta brasileira. Estamos falando de Daniele Hipólito. Seja bem-vinda aqui no Estácio Entrevistas. Eu que agradeço, é um carinho muito grande, uma honra poder estar fazendo parte de mais um inédito programa de entrevistas da Estácio, que é importante você ver o quanto a Estácio está envolvida em muitos programas e muitos recursos, que ela possibilita para os alunos. Sim, com certeza aqui também é como se fosse uma escola para alunos de comunicação, onde eles aprendem aqui jornalismo e publicidade, tudo envolvido, Daniele? É muito importante ter não só a teoria, mas ter a oportunidade da prática, porque não basta você só aprender no teórico, a prática ela te ensina tanto quanto o teórico. Sim. E se você junta uma coisa com a outra, o conhecimento que você leva e que você agrega é muito grande. Prova disso é você que estuda até hoje, busca conhecimento, aprendizado, que nunca é demais. É porque o esporte tem uma hora que a gente muda de carreiras. Sim. E o conhecimento a gente leva para o resto da nossa vida. E eu como comunicadora, porque através das palestras, através daquilo que a gente representa para muitas pessoas, a gente tem que ter essa comunicação. Então a gente não deixa de ter esse lado comunicativo. E a área que eu escolhi não deixa também de ter que ter a comunicação, porque o marketing você tem que aprender a vender primeiro para as pessoas que estão à sua volta. Sim. Porque o marketing interno ele é muito importante, porque o marketing externo ele é importante, mas se você não tiver o marketing interno, você pode ter certeza que 90% de dar errado já deu, Porque... Isso quer dizer, por exemplo, a Daniele lá atrás, nos anos 2000, para a Daniele de hoje, com o conhecimento que tem. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória, com tantos títulos, como foi esse início, de carreira? Meu início de carreira, na verdade, foi brincando no quintal da minha casa, pegando o colchão da cama da minha mãe, colocando no quintal, porque o quintal onde a gente morava em Santo André era grande. Fazia o braço do sofá de salto. Que legal.
meio fio de trave, então eu ia inventando até que... Eu imagino a mãe, né, de você, você, o Diego, eu imagino que ela deveria ficar bem entusiasmada. A minha mãe sempre apoiou muita gente, né, a família Que bom. sempre apoiou muita gente. E eu tive o convite do professor do SESI, Reinaldo, que hoje, infelizmente, não está mais com a gente, mas ele me fez o convite para fazer o teste. E aí eu passei no teste do SESI. Em uma semana eu estava na equipezinha do SESI. No final de 93, a treinadora Patrícia Turino me chamou no final do ano e falou que ali no SESI ele não tinha estrutura para o que eu podia vir a ser. Puxa vida. E me apresentou 2 oportunidades. E uma delas foi a Academia IASH. Por coincidência, nesse mesmo ano, a Georgette Vidor saiu do Flamengo para a IASH. No final de 94, recebi o convite para vir para o Flamengo. E a minha família, acreditando num sonho de criança... Quantos anos você tinha? Tinha de 8 para 9. Uau! E aí a minha família, acreditando e apostando num sonho de criança, mudou toda para o Rio de Janeiro. Assim, você falou que fazia isso em casa. Você via como? Na televisão, através dos Jogos A Olímpicos? nossa primeira nota 10 da história da ginástica, a Nádia Comaneci, e a nossa representante da época, porque eu lembro muito da Luísa Parente, que eu nasci em 84. Claro, tiveram outras grandes atletas que passaram antes da Luísa, que é a Tatiana Figueiredo, Cláudia Magalhães. Então, tiveram grandes ginastas antes da Luísa. Só que a Luísa é a minha referência porque é o que eu tenho de lembrança mais de vendo, né, de algumas reportagens. E depois, claro, veio Soraya Carvalho, Silvia Mendes, grandes nomes da ginástica que vieram uma geração antes de mim. E depois a gente veio com essa geração 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Então, e agora a geração Rebeca e Flávia, com a Jade ainda em constante atividade, que fazem essa diferença. Rebeca e Jade são também estudantes da Estácio. Universidade, né? E são exemplos hoje, referências para as meninas e meninos que, né, buscam aí a ginástica olímpica. Hoje, né? Hoje. A gente tem todo um exemplo aí, e a Rebeca é a atual campeã mundial, né? Então a gente tem a atual campeã Que é mundial uma da graça modalidade. também, né? Mas teve todo o caminho, né? A gente, claro, dificuldades. Sim. A gente teve 2001, que o Flamengo abriu falência, né? Porque quebrou junto com a ISL. E nessa época, a nossa confederação ainda não tinha, né, o apoio que tem hoje, que também a Estácio é uma das apoiadoras da Confederação Brasileira de Ginástica, então tem todo o envolvimento aí, né, da ginástica. A Estácio está firme e forte aí, não só com a Daniele, mas com a ginástica do Brasil, apoia toda a Confederação Brasileira de Ginástica, apoiando seus atletas com estudos, ali estando sempre presente. Para chegar a todos esses títulos, muito treinamento, muita dedicação, é um compromisso com a ginástica olímpica? É um compromisso, né? Porque é um trabalho, porque você se dedica 8 horas do seu dia só para o treinamento, fora a fisioterapia preventiva, a musculação que fazem parte do treinamento. Então, você acaba fazendo aí, se você for pondo na ponta do lápis, são mais de 8 horas de treinamentos, todos específicos para aquilo que a gente almeja, né, para os nossos objetivos. E quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho, você tem que ter o foco, você tem que se dedicar. E não me arrependo de nada, não me arrependo de ter muitas vezes aberto mão de sonho de ser mãe, adiado um pouquinho esse sonho. Você é mãe hoje? Ainda não, porque eu parei, na verdade, em 2022, no início de 2022. Então, é muito pouco tempo que eu parei. E esse ano eu tive aí uns percalços aí da vida que não deu ainda para ser mãe, mas tudo no tempo de Deus, eu acredito muito nisso. Um projeto, né, Sim, de vida, e ele está incluído. Tá incluso com certeza. Porque assim, você vai cuidar do neném no picadeiro. Que história é essa, né? Hoje a Daniele e o Diego estão no picadeiro, estão no circo. Hoje a gente está no momento de levar a alegria de uma forma diferente. A primeira oportunidade que a gente teve, que a gente tem que agradecer muito, é ao Frederico Heder, que é o dono do Heder Circos, que hoje é o Circo Tiru.
ele deu a primeira oportunidade da gente ter esse primeiro contato com o picadeiro. E através de ter dado esse primeiro contato com o picadeiro, o Diego, junto com o Fábio Vostok, que são sócios hoje do Circo Vostok. Então, meu irmão é um dos donos hoje do Circo Vostok. E a gente tem essa magia, né, do circo hoje, que a gente leva alegria de uma maneira diferente, com um circo completamente diferente. É um circo musical, então é como se você estivesse no teatro dentro do circo. Claro, com palhaço, com Globo da Morte. As com... acrobacias da ginástica olímpica, elas fazem parte? Porque, se você for ver, o nome já diz, né? Ginástica artística. Sim. Então, você não deixa de ter essa arte. E se você for pegar o Circo de Soleil, sim, você vê que 90% do circo são ex-ginastas. Então, você vê que a ginástica já tem um fundo de arte, né? Então, você não deixa de ser um artista circense, só que de uma maneira diferente. E quando você entra no picadeiro, só que são maneiras diferentes, né? Porque no circo nada está errado. Sim. É pelo contrário, você tem uma falha no número, você pede para repetir, quando você acerta, você deixa o público muito mais feliz. Então, é tudo mágico. É a mesma sensação, é diferente de estar, né, participando lá do circo, a emoção da plateia. E qual é a diferença, né, das emoções num picadeiro e ao meio, né, de uma Olimpíada, por exemplo? Eu acho que são modos diferentes de você levar alegria para o povo brasileiro. E, claro, são sensações diferentes. Por exemplo, ali era você representando o Brasil. Nervosismo de ter que levar uma medalha? Não de levar uma medalha, mas você se sentir responsável por estar representando uma nação inteira. E agora é levar alegria de uma maneira diferente. Então, são sensações diferentes. A satisfação de você ter um sorriso, de você escutar um depoimento de pessoas que, através dali das palavras que a gente acaba falando no espetáculo, que mudou a vida da pessoa, mostrar que a pessoa não pode deixar de ser feliz, que você tem que ser feliz. É claro que a gente enfrenta várias dificuldades, mas eu acho que você levar a dificuldade com uma maneira leve de sorrir, de entender que você está passando por um momento difícil, mas que isso não vai durar para sempre, que uma hora vai mudar, mas que você também tem que ter o seu esforço, você tem que ter a sua dedicação para também fazer isso mudar. Agora, até falando como uma telespectadora, né, dos jogos e vendo você fazendo as apresentações, digamos que algumas unhas foram ruídas, né? Porque a expectativa que a gente cria, quando você entrava ou quando seu irmão entrava, chega a arrepiar. Na hora da apresentação, a gente meio que sentava e meio que rezava. É que a ginástica, ela tem essa sensação, né? Ela dá um nervosinho de uma maneira diferente, não só para a gente que está ali competindo, mas para quem está assistindo. E eu tenho a experiência de competidora e de telespectadora, né? Porque na maioria das vezes eu estava ali torcendo pelo meu irmão também. Sim. Então, você tem a sensação diferente de quando você está lá. Primeiro que quando você treina e você compete, você tem uma sensação, acho que até pior, do telespectador, que às vezes não conhece a modalidade, que está aprendendo a modalidade através ali da comunicação, da gente falando, explicando como é que funciona. A gente não sabe como a pessoa vai agir, então você fica muito mais nervosa, porque você sabe como é que você vai agir, mas você não sabe como a pessoa que está ali vai agir. Então, eu ficava muito mais nervosa com o meu irmão competindo do que estando competindo. Mesmo. Você já estava concentrada e aquilo ali fazia parte, né, daquele ritual todo. É importante vencer os obstáculos da emoção. Sim, né? E não é vencer, assim, eu acho que a gente tem que começar a passar isso para o brasileiro. Às vezes, a vitória não é só você trazer a medalha, é você quebrar seu próprio recorde, é você melhorar a sua posição no ranking mundial. Então, assim, não eu acho que só de representar o Brasil já é uma grande vitória. Porque se você parar para pensar quantas pessoas lutam para estar ali numa Olimpíada e quantas não conseguem, e você estar ali já é uma vitória. Então, a gente tem que
passar a mostrar isso de uma maneira diferente, não é só ganhar, porque às vezes você bater seu próprio recorde, por exemplo, um nadador bater sua própria marca, sim, já é uma vitória. Sem dúvida. Então, isso tudo a gente tem que começar a pôr de uma maneira diferente. E também mostrar que, para a gente mudar esse cenário no Brasil, para a gente chegar a ser um campeão de medalhas numa Olimpíada, você tem que ter um apoio não só quando o atleta tem o resultado, mas você iniciar um apoio lá da base, porque não é só quando você ganha a medalha que é importante o apoio. Lógico, quando você ganha a medalha e o apoio vem, é super importante, mas a gente entender que apoiar desde a base para fazer toda a diferença é importante. E, claro, aí a gente tem que rasgar elogios para a nossa instituição, para a Estácio, porque hoje a Estácio ela tem projetos na educação, no esporte. Mas nós vamos falar isso no próximo bloco. Mas é porque a gente tem que puxar um pouquinho o saco, porque hoje a Estácio faz parte da Confederação Brasileira de Ginástica, porque ela apoia a ginástica brasileira. E não só isso, né? A Estácio tem o apoio para o Flamengo há muito tempo. E eu sou uma atleta que passei e tive a honra de ter esse apoio da Estácio como atleta e agora como palestrante. Então, é importante a gente ressaltar um pouco a importância do apoio. E a gente fala da Estácio porque a Estácio apoia muitos projetos desde a base. Sim, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, dessa importância do esporte na educação, né? Um breve intervalo e a gente volta já. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. De volta com o Estácio Entrevista, e você aí de casa está tendo a oportunidade, né, junto comigo, junto com todos os telespectadores, de ter a presença da Daniele Hipólito aqui no nosso cenário, na nossa TV Zoom, né, e representando a Universidade Estácio de Sá, que, através da Daniele, leva esporte também na educação. E a Daniela, ela faz um ciclo de palestras, né, por todos os campi da universidade. Daniele, como surgiu, né, primeiro, essa sua ligação com a universidade? A ligação com a Estácio surgiu em 2013, quando a gente passou por um período muito complicado, no qual teve uma reformulação no Flamengo, e a gente acabou sendo mandado embora do clube por questões financeiras que o clube estava fazendo uma grande reformulação na época. E eu fui até a Cláudia Romano, que é a nossa grande gestora aí da Estácio, e da Angélica Scott, que são minhas parceiraças lá na Estácio desde 2013. E eu expliquei toda a situação e foi quando a gente começou a primeira parceria com atletas, né? Eu acho que eu fui a pioneira na Estácio, sendo apoiada como atleta e no esporte. E hoje a gente tem essa questão da união do esporte e educação, porque eu costumo dizer nas minhas palestras que a gente tem 4 pilares que eles se unem, né? Eles não brigam entre si, que é o esporte, educação, saúde e cultura. Eles acabam sendo pilares e eles se completam, eles não disputam um com o outro. E a gente leva essas palestras para mostrar também para os alunos das unidades que é importante você persistir, você ter a determinação, porque a gente sabe que
muitos dos alunos trabalham o dia inteiro para fazer o curso à noite, para pagar sua faculdade. Então, é difícil porque você vem já no cansaço do trabalho. Então, você tem que ter o objetivo, você tem que ter o seu foco, a sua meta, você tem que ter o sonho que você coloca como quase impossível e que você vai colocando as escadinhas para ir subindo, para realizar seu sonho. E o importante é você não desistir, porque, é claro, às vezes você inicia um curso e vê que aquele curso não é para você, mas o mais importante é você mudar de curso e não desistir da faculdade, você procurar algo que se encaixe, que se adeque, que você se sinta feliz, que você goste de fazer. Eu mesma comecei realmente o curso como Educação Física, vi que não era uma coisa que eu queria e acabei mudando para o marketing. Apesar de ter sido atleta durante 32 anos, eu vi que, como técnica, eu não queria fazer coisas que talvez eu teria que fazer para que eu tivesse os mesmos resultados que eu tive como atleta. Porque é normal, você vê o Bernardinho, você vê Ricardinho, atletas que saíram, de técnicos que saíram de atletas e viraram técnicos. Então, você busca ser de uma maneira diferente. A cobrança que tem sobre o Gígio, que foi um grande campeão, uma das primeiras medalhas no vôlei foi com aquela geração, Giovanni, Tange. Então, eu não quis isso, eu quis também ir para uma outra área de ajudar o esporte de uma maneira diferente e numa área também que é importante, porque você precisa do marketing para vender o atleta e muitas vezes a gente sente falta de um atleta que tenha passado pelo alto rendimento para ser uma pessoa que vende um atleta de alto rendimento, porque tem vezes que datas importantíssimas que o atleta não pode naquele momento determinado faltar no treinamento para fazer uma ação de um patrocinador. E às vezes você pode vender isso de uma maneira diferente, de um entendimento diferente, em que você não prejudique o atleta e que nem o patrocinador saia prejudicado, porque a gente também tem que entender e fazer o atleta também, como marketing, você também tem que fazer o atleta entender que não é só receber, é você se doar pelo patrocinador também, é você se doar pelo seu parceiro. Então, hoje, a minha forma de retribuição com a Estácio são as palestras e, claro, tudo que a Estácio pede para eu fazer, eu faço com o maior carinho do mundo, porque são 10 anos de parceria. Sem dúvida. É importante a gente lembrar também da importância dos patrocínios para o atleta brasileiro, né? Eu acho que todo atleta, não sei se só no Brasil, você vai poder explicar melhor isso, depende de patrocínio. Sim. Né? O governo, ele não dá nenhum tipo de facilidade. Então, geralmente o atleta ele precisa dessas empresas. Hoje no Brasil tem uma coisa que eu acho que é um dos poucos países do mundo que tem, que é o Bolsa Atleta. Sim. E tem estados que têm a sua Bolsa Atleta também. Então, assim, é um passo para ajuda, né? Tanto a Bolsa Federal quanto as bolsas estaduais e municipais. Ainda são poucas, né? Mas são poucas, mas já crescer. Pode melhorar. Eu Pode. acho que tudo. O apoio dos patrocinadores para o esporte pode melhorar. É claro que também a gente tem que passar a ter uma lei de incentivo do esporte melhor explicada, para que os patrocínios entendam como é que funciona hoje você patrocinar o esporte, porque você tem a redução no seu imposto de renda, mas eu acho que pode ser melhor explicado para que... É a lei de incentivo ao esporte. Lei de incentivo ao esporte. Então, eu acho que essa lei pode ser melhor explicada até para que a gente traga mais patrocínios, melhor captação, capite mais patrocínios para o esporte. Eu acho que a lei da cultura também, como é a lei Rouanet, a gente tem a lei do incentivo ao esporte. E as duas são da isenção do imposto fiscal das empresas. E a gente consegue fazer de uma forma que contribua com tudo. Com atletas de alto rendimento, com atletas de base, com projetos que são a primeira oportunidade hoje do início do esporte. Hoje, por exemplo, a gente tem o Instituto Hipólito também, que a gente a gente queria retribuir ao esporte aquilo que a gente recebeu dele. Então, o Instituto Hipólito é o primeiro passo de uma retribuição nossa também, dentro
do esporte como projeto, que a gente incentiva hoje mais de 200 crianças. A gente tem o objetivo de ampliar isso com a unidade Diego, como já é existente, mas abrir a unidade Daniele, ou até mesmo abrir o Instituto Daniele, para a gente dar uma outra também, ampliar, mesmo, né? ampliar o que a família recebeu de grandes formas. Então, eu acho que é isso, é as pessoas terem o início e as empresas comprarem esse carinho, que é o que a Estácio faz com muitos projetos. E é isso que você leva nas suas palestras? Levo muito isso, porque... Essas informações. Né? Levo muito essas informações, porque a Estácio hoje ela tem projetos com alfabetização, medicina, esporte, psicologia, comunicação é um leque tão grande e um exemplo para grandes empresas, porque a Estácio é uma instituição de ensino que, claro, vem crescendo com as notas no MEC, vem moldando a instituição de ensino de uma forma diferente e mostrando também para outras instituições de ensino que é possível, sim, você como instituição de ensino, apoiar projetos. Focar, né, Focar no aprendizado. Do aluno, e dá até garantias de que ele pode ter uma ascensão melhor na sua vida profissional. Sim, porque mostra que a educação está presente em tudo na nossa vida, que a educação soma com tudo e tudo soma com a educação. E é um incentivo. Você ter um projeto de alfabetização no entorno das universidades é lindo, imagina a sensação que os professores têm de alfabetizar pessoas que não tiveram essa oportunidade. Se sentir pertencente, né? Sim, você dá a oportunidade, por exemplo, de um atleta poder cursar de forma tranquila uma universidade hoje, não só com presencial, mas você possibilita o atleta fazer a universidade à distância com o sistema EAD, que é o que eu faço hoje. Tem a semipresencial. A semipresencial. Então, assim, você abranger a educação de uma forma que você dá oportunidade para os alunos, e não só isso, vira e mexe, promoção de desconto na bolsa, desconto para que as pessoas possam dar o primeiro passo, tanto no início da sua universidade, quanto no pós, no mestrado, no doutorado. Até mesmo numa reviravolta de carreira, né? A possibilidade da pessoa sair de um lugar que ela não está gostando mais e enfrentar outros desafios. Então, isso é muito importante. E isso mostra que se uma instituição de ensino pode fazer tudo isso que faz pelas suas diversas universidades espalhadas pelo Brasil, o quanto empresas gigantes não podem fazer? O que você diria hoje, Daniele, para os jovens, né, principalmente, que queiram ingressar nesse universo, né, do esporte, através mesmo até dessas tuas palestras que você vai Brasilzão afora? O que você diria, né, para esse jovem hoje que está sonhando também, né, criando as expectativas nesse início de carreira? Eu costumo ter uma frase que é: não deixe, sonhe muito alto e com o impossível, sem deixar de fazer tudo o que é possível. Nossa. Porque você não pode desistir, eu acho que você tem que fazer de tudo. E não permita que ninguém dê a direção do seu sonho, e nem até onde o seu sonho vai. Só você pode dizer até onde o seu sonho vai. Dificuldades, percursos, coisas que você não espera, obstáculos, isso tudo vai aparecer pela frente. Mas o mais importante é você fazer dos desafios, você fazer das dificuldades um aprendizado para que você continue o seu sonho mais forte. Porque se você ganha sempre, você chega numa fase que você acha que você é invencível, que você não é igual a ninguém. Pelo contrário, a gente não é diferente de ninguém e a gente é igual a todo mundo.
o que nos diferencia das pessoas é o que você faz para chegar e se manter no seu sonho e realizar os seus sonhos. Sem dúvida. Sem deixar de respeitar ninguém, sem deixar de ter empatia pelo próximo. Porque a gente chega longe sozinho, mas quando a gente tem um grupo forte em nosso entorno, a gente chega muito mais longe. Sem dúvida. Muito obrigada, né, pela sua presença aqui no Estácio Entrevista. Bem-vinda a Nova Friburgo e bem-vinda ao campus, né, da Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, que daqui a pouquinho, hoje, quinta-feira, às 19 horas, hoje é dia 15, hoje é dia 15. Sexta-feira, né? Nós estamos gravando, hoje é sexta-feira, dia 15. A Daniele estará no campus Nova Friburgo com todos os alunos para uma super palestra. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for possível, vou adorar estar aqui, podendo me comunicar com as pessoas. Isso mesmo, até a próxima. Muito obrigada. E eu tenho um recado para você aí de casa, viu? A Estácio, né, também está na FEPRO com muitas promoções para você dar aquele start e fazer a universidade, realizar o sonho, né, que a gente está falando tanto aqui. Tem muitas promoções na FEPRO, né, na Feira de Promoções de Nova Friburgo, e você pode chegar lá, pegar todas as informações e já fazer a sua inscrição. Eu vou dar a dica do curso de gastronomia da Universidade Estácio de Sá, que dá início em janeiro de 2024. E você fazendo a sua matrícula agora, você vai pagar R$ 570. É isso mesmo, durante os 6 primeiros meses. E no restante da graduação, você vai ter 60% de desconto. Vai perder? De maneira alguma, né? É a hora de realizar o seu sonho, porque aqui na Estácio é assim, entrou, brilhou. Fica por aqui mais um Estácio Entrevista, que volta com certeza na semana que vem com o professor Jorge Marum.